Vai realizar-se este fim de semana uma iniciativa que tem por nome de Primeira Jornada Os Ferroviários e o Desporto no Entroncamento. Acontece na sala da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento e tem uma série de elementos que, acima de tudo, no coração têm o grande grupo desportivo Ferroviários do Entroncamento. Eu tenho connosco hoje o Manuel João Silva e o José Alfredo Lopes. É isso que vos move, o grande amor pelo ferroviário? Sim, primeiramente também o gosto por aquilo que faz parte da cultura e da história da nossa cidade, da qual também muito usufruímos desde crianças e de facto sentimos um bocadinho tristes, entristecidos, digamos assim, por ver, não propriamente aquilo que aconteceu ao clube, que aconteceu de facto alguns episódios tristes que fizeram desaparecer, independentemente de termos outros gostos, naturalmente, mas de ver aquilo que foi o clube. É um clube que nasce em 1931, que nasce da empresa CP, a grande raiz e base social do Entroncamento, numa cidade que dizemos todos que é ferroviária, embora nem todos sejamos ferroviários, mas é a matriz principal da nossa terra, onde todos crescemos, e ver de facto depois o abandono é que foi votado toda essa história. Portanto, e nesse sentido de histórico e de alguma forma com algum sentido cívico, decidimos que era tempo de falarmos novamente do assunto, ir à procura dessas referências, não as deixar morrer, juntá-las, juntar também as pessoas e discutir sobre isto, discutir sobre este assunto. Foi difícil organizar tudo isto, Sr. Manuel João? Bem, dificuldades, há sempre dificuldades. As dificuldades, se nós olharmos para o nosso dia-a-dia, na nossa vida cotidiana, é evidente que temos as dificuldades próprias daquelas que nós já esperamos e outras que nos esperam ao virar da esquina. Esta dificuldade foi uma dificuldade que, ao fim e ao cabo, já foi logo contornada logo no início da conversa, porque é da conversa, é do diálogo entre pessoas que comungam do mesmo sentimento, que os grandes projetos, ou os pequenos projetos, ou as grandes ações, ou aquilo que nos une, faz com que andamos para projetar e para concretizar esse projeto. Referir aqui que penso que 2 ou 3 almoços, jantares convívio, que já fazemos há 3 anos ou 4, o que é que acontece nesses jantares? Com qualquer jantar de família, em que a família está bem, porque há famílias que há um ou outro, né, que se desune. É como num clube desportivo, onde passam centenas de jovens, desde ter idade até se constituírem até como homens, o chamado homem já feito. Ora bem, o que acontece aqui é que nós falamos das coisas, falamos do passado. Eu direi às vezes que será que é os nossos cabelos brancos que nos faz pensar já desta maneira? Mas não, porque nós vamos encontrar aqui uma relação na idade, nas gerações. Temos aqui volta de 30 e tal. O Bruno Moita, por exemplo, deve ser um dos mais novos, possivelmente 30 e tal anos, para os meus bons 64 anos, né? Cheio de algumas mazelas, mas não foi próprio do futebol, foi próprio da vida, como eu estava a dizer. A vida é essa que também transmite a mim um sentimento que temos também a encarar com otimismo, portanto, o futuro, porque é só assim que conseguimos e na união. E foi nessas conversas do passado que surgiu assim, bem, mas basta já de jantares. Temos que criar aqui uma mais-valia aos nossos convívios. E na altura, o José Alfredo, até nesse jantar, não pôde ir derivado a fatores que levaram de obrigações a nível quando desempenhava funções da Câmara Municipal, não pôde estar presente, portanto isto já não pode ir a todo lado, mas ele fez a chegar-nos a nós o seu sentimento, não podia estar, mas estava connosco. E foi aí que criámos aqui uma expectativa. Bem, o Manuel João e o Moita são os mais velhos, na altura que estávamos lá, vão organizar. E nós assumimos isso. A ideia, penso eu, que à volta de setembro, penso eu. Eu não tenho bem a certeza, mas é à volta do ano passado.
E começamos a conversar. Há aqui uma ferramenta muito importante que não existia antes. Existia a Rádio Voz, é evidente, que também levava o nome do ferroviário muito longe, e às casas, e as pessoas ouviam muita rádio, e também é o telefone fixo. Mas hoje em dia temos o telemóvel, temos o Facebook, nós começamos a aproximar-nos, né, passo a passo, mesmo àqueles que tinham a minha idade, mas que não dominam nem querem o Facebook, mas têm os filhos que também têm essa veia clubística, porque acompanham os pais na sua vida, da ida para os treinos e aos jogos. E foi assim. Isto, muito resumidamente, foi isso, assim é que nasceu esta iniciativa. Portanto, agora há todo um explanado de coisas. Exatamente. E afinal, o que vão ser estas primeiras jornadas? É um encontro de pessoas para falar sobre tudo isto. O Manuel João também, depois lembra-se bem que acabamos por mandar, para concretizar de facto aquilo que andávamos todos à procura, arranjámos este tipo de evento precisamente como forma de reunir novamente não só as pessoas como as lembranças. Portanto, as primeiras jornadas podiam ser primeiras jornadas, podiam ser primeiro dia do ferroviário, podia ser, portanto, e vai consistir basicamente em 4 momentos. Primeira exposição na Galeria Municipal, acho que devemos referir com justiça a enorme abertura da Câmara Municipal desde o primeiro momento em que soube desta iniciativa de um grupo informal. Atenção, nós somos um grupo informal de amigos a que outros se juntaram. E onde é que nós reunimos? Pronto, e nos têm dado algum apoio, e as juntas de freguesia, portanto, e não só, e com certeza que se fôssemos bater outras portas também nos têm ajudado na comunicação, pronto, e vocês também nos estão a dar essa ajuda em divulgar o evento. Muito, a imprensa regional tem refletido menos, também com alguma força, digamos assim. Portanto, e vamos ter a exposição que vai estar na Galeria Municipal do dia 30 ao 5 de junho, 30 de maio a 5 de junho, e vai ser feita a inauguração em conjunto com a Câmara Municipal no próximo dia 30, portanto, sábado. Sábado às 10 da manhã. Que é hoje que estaremos a fazer isso. Exatamente. Pronto, e lá as pessoas poderão encontrar uma série de coisas relacionadas com a história do ferroviário, alguma daquela que conseguimos reunir, e as pessoas vão recordar. Depois às 11h30 vamos ter, de facto, a inauguração finalmente da placa toponímica de Virgílio Mendes, o Leão de Génova, chamado Leão de Génova, que foi um dos jogadores saídos do ferroviário que mais se distinguiu. Exatamente. Portanto, e esse é principalmente o sentido da nossa homenagem, é àquele que, em termos de palmarés individuais, individual, conseguiu chegar mais longe. Portanto, que ainda cá trouxemos. Sim, já cá esteve, antes de falecer. Exatamente. E já acabei várias vezes. Portanto, esse é o sentido. Com certeza que mais tarde teremos a oportunidade, nós ou outras pessoas, de homenagear outros homens grandes que trabalharam e foram bons dirigentes e deram tudo, e há com certeza esses nomes. Mas pronto, nesta primeira edição será assim. Depois, portanto, a Câmara vai finalmente colocar lá a placa toponímica, porque a Rua Virgílio Mendes é imediatamente a rua à direita antes de subir o viaduto para o Casal Cientista. Portanto, na estrada do Casal do Grilo, onde está colocada uma empresa de alarmes, bem conhecida. Sim. Portanto, e aí, que já foi atribuída em 2009, mas nunca lá tinha sido colocada a placa. No sentir até dos familiares de Virgílio Mendes, com alguma decepção e tristeza por não ter lá a placa, portanto, colocámos o assunto à Câmara Municipal e de imediato se dispuseram a colocar então a placa toponímica. Vamos ter lá o representante do Futebol Clube do Porto, da Federação Portuguesa de Futebol, da Associação de Futebol de Santarém, das juntas de freguesia da Câmara Municipal e os próprios familiares de Virgílio Mendes. Depois à tarde faremos então aquilo que não é bem às 15 horas, a partir das 15 horas. Já há uma cerimónia de abertura, as entidades oficiais vão falar breves palavras sobre o assunto e depois vamos tentar criar um debate entre as pessoas. Gostaríamos também que se puderem estar presentes, teríamos todo o gosto. Não, portanto, para se falar um bocadinho do passado, das histórias do passado e até perspectivar aquilo que se diz, como é que vai ser, o que é que fazemos. Portanto, se há alguma coisa para fazer. Se o clube pode voltar se há vontade, se alguém se compromete, se não se compromete, se continua assim.
mesmo esta questão de guardar este espólio, onde é que vamos guardar, porque a nossa intenção é deixá-lo junto a uma junta de freguesia ao cuidado e à guarda pelo menos para já dos nossos eleitos. Exato. Mas pode haver outras sugestões de ficar no Museu Nacional Ferroviário, por exemplo, que é uma ideia que também não nos desagrada, porque no fundo o museu tem muitas partes em que retrata a vida dos ferroviários, mas e por acaso não tem nenhuma secção ligada ao desporto. Exatamente. Portanto, estamos disponíveis para essa ideia. E depois debater, talvez até acaloradamente, com os presentes, com um sentido cívico, não queremos ferir nada, sabemos que algumas feridas também ficaram em aberto. Mas isso nós queremos reavivar, queremos é que todos juntos recordemos aquilo que tem mais de positivo Ferroviários no entroncamento, que apesar de existir outros clubes, com os quais também estão convidados, gostaria de realçar esse aspecto, convidamos também outros clubes a estarem presentes. E instituições? E outras instituições. Esta iniciativa não é, digamos, para abrir as velhas rivalidades com outros clubes, nomeadamente na área do futebol, nada disso. Aquilo que eventualmente gostaríamos de ver no entroncamento era o regresso do futebol sénior, de facto, também. Para além de outras coisas que o eventual clube ferroviário pudesse desenvolver, mas para já sentimos essa falta. E penso que é um sentimento generalizado na cidade. Mas isto nunca ia de encontro em competição com alguém. Não. Para jantar. O dia acabará então com um jantar convívio, como já vinha sendo tradição, com inscrições prévias. Quem quiser fazer inscrições ainda pode? Podemos dizer que já temos mais de 60 inscritos, o que é que bom. Já 28. Há algumas pessoas de certa idade que estão a aparecer que nós nem sequer conhecíamos. Portanto, as pessoas podem fazer, eu por acaso não tenho aqui de cor o número de telefone, mas poderão fazê-lo se consultarem o Facebook. Penso que a maioria o terá. Os mais velhos poderão perguntar eventualmente. Os mais novos. Ou eventualmente fazer mesmo a própria inscrição num restaurante retornado. Eu, por exemplo, eu até sugeria que fossem mesmo ao local da inscrição. Nós já temos pessoas, portanto, e aliás neste momento estão lá, já a trabalhar na exposição. Exatamente, na Galeria Municipal. Quem quiser saber mais alguma coisa. coisa. Conhece, por exemplo, o Alberto Conde, que tem um quiosque no café no Novas Praias, não é? Na Salgueiro Maia, não? Dom Nuno. Nuno. O Café Dom Nuno, na Praça Salgueiro Maia, podem se dirigir a ele e inscrever-se. O Joaquim Mourado também é outra pessoa que está a receber chamadas. Portanto, o Manuel João, eu, José Alfredo, o Moita, isto para dizer a alguma das pessoas que não te referimos ainda que estão nesta equipa. O José Pratas, o Paulo Costa, o Bruno Moita, o José Moita, que já disse, o Vítor Bertelo. Tenho medo de me esquecer de algum. Pois o problema é esse. Há um manancial de pessoas. Portanto, são já várias pessoas. O Abílio Territa, que toda a gente conhece. O Fernando Nesta, o Manuel Leandro Gonçalves, o Fernando Guia, que jogou basquetebol há anos no Ferroviário. Nuno Brunhosa, o Faria. O Faria, portanto, sei lá. Já há um grupo que se vem juntando e todas estas pessoas podem contactar. E dão informações sobre como é que... Ainda durante a manhã irem ter connosco ou à exposição ou à cerimónia de encerramento da placa toponímica para ver se ainda conseguimos meter mais alguém. Esperamos muito bem que sim, esperamos que realmente este esforço, não é esforço, é um prazer ao fim e ao cabo, encontrarem-se e falarem daquilo que gostam. Eu acho que eu precisava dizer isto, até com alguma utopia no meio e não é só desejo, porque eu próprio, a minha experiência pessoal também aqui passou por outros clubes, passou pela União de Futebol do Entroncamento onde joguei basquete, pelo CAD, onde fui treinador também durante alguns anos, pelo Clube Campismo. Portanto, não se trata aqui de um clubismo exacerbado. Que eu, por exemplo, tenho muita pena que ainda não se tenha feito um estudo histórico sobre as associações no entroncamento, nomeadamente todos nós nos lembramos dos 11 Unidos. Exatamente. Que desapareceu, teve um papel também social bastante importante. Nunca mais houve, não sei... Onde é que para o espólio desse clube e isso tudo? Não há registros, não está nada escrito. Há alguns artigos que vamos apanhando do OP Brito, antigos, mesmo do Ferroviários, não há nada assim escrito e concreto. Temos que apanhar coisas dispersas. Temos a sorte, ainda há muita gente viva que tem essas memórias. E vamos fazer isso... Portanto, o Ferroviário aqui é não nos darmos ao luxo também de perdermos todas as referências culturais. Temos que ver isto também do ponto de vista cultural. Exatamente, porque ao fim e ao cabo foi uma estrutura da nossa cidade que influenciou a vida de muitas gerações.
bastantes De até. uma maneira ou de outra. Sim, sim. De uma maneira ou de outra, ou porque íamos ao futebol ver o Ferroviário, ou porque jogavam no Ferroviário, ou praticavam Os bailes, qualquer os modalidade, bailes, os assim bailes. como noutros clubes, no parafuso. Sim, isso sim, mas isso falamos aqui de um cantinho da nossa história. Exatamente. mas isso é evidente, porque isto é assim, não há nenhuma aldeia ou lugar, neste caso, em Trocamento, que era um lugar de Varginhas, não é? Sim. Na altura, 1940 ou qualquer coisa assim, até lá, pertencia ao Conselho de Vila da Barquinha. A partir do momento em que começou-se a desenvolver o caminho de ferro e o caminho de ferro instalou-se aqui, naquilo que eu li, foi porque os terrenos eram inóspitos, ou seja, eram áridos, e a Barquinha tinha campos de cultivo com agricultura bastante poderosa, ou seja, deslocou-se inicialmente a localização do entroncamento na zona da Barquinha para realmente aqui. onde estamos, nas Varginhas. Criou, nessa altura, não é? Uma dinâmica social e a nível mesmo económico, foi a criação, a passagem dos caminhos de ferro portugueses por aqui. Era Exato. a Companhia Real, na altura, penso Real eu. Companhia dos Qualquer Caminhos de coisa Ferro. E é aí que nasce realmente o entroncamento. Que na minha opinião, modesta opinião, agora, ou há uns anos atrás que eu tinha visto, penso que em 80 e tal já eu teria dito assim: atenção ao botão, criamos o pulmão do entroncamento, e o pulmão do entroncamento está no Bonito. E efetivamente, uns anos mais tarde, isto foi o Presidente da Câmara, o Cunha, foi num notícia de entroncamento, penso que eu que fiz esta entrevista, e ligado realmente ao ferroviário, ou seja, estas ligações que temos aos clubes desportivos e à cidade e ao nosso meio, estamos a criar uma visão o que queremos para os nossos filhos. Exato. Eu acho que é assim. E houve aqui graves erros. Agora, há aquela situação da criação do clube desportivo, ou social, cultural, recreativo, que era o caso. Porque os clubes eram um pouco ecléticos neste aspecto. Muito recreativo, sim. Na altura, quando o grupo foi formado, o grupo oficial de entroncamento, havia vários, a União também havia, tinha uma rica equipa de futebol, como falam os antigos, os mais antigos, não é? Exatamente. É que na altura se praticava o desporto, até não é o bairro, mas é a rua tal, ou o lugar tal, com o lugar tal, e entre clubes no seu próprio meio. A evolução é esta. Parte daí, parte para a criação de 1930, porque já se previa, penso eu, que todos os clubes de empresa, podemos dizer que era clube de empresa, como a CUF, que havia no Alferredo, outros, que passaram maus bocados quando o clube, empresa, ou a empresa deixou de apoiar o clube. E eu penso, e noto aqui, que o ferroviário tinha uma das condições, por exemplo, ser a Presidente da Assembleia Geral, ser engenheiro. E, como Presidente da Direção, ou um contramestre, ou um inspetor, tração. Este é o caminho, foi o caminho traçado. E isto arrastou muitas carruagens, né? Muitas carruagens, de 1931 até há bem pouco tempo. 2009. E há muitas recordações. Ela teve sempre a circular o comboio. Exatamente. Eu recordo-me que eu morava aqui mais ou menos no centro, íamos a pé para o bairro Camões. Um triste bairro Camões. Ou seja, nós, como estamos a falar de um clube desportivo, estamos a falar de toda uma vivência social, pelo menos quem passou por cá, e que lhe cria aqui uma tal paixão, um tal gosto que nos faz mover. Eu estou convencido que a gente consegue ultrapassar dificuldades numa família quando há realmente alguma relação de amor às coisas. E atualmente é evidente que o clube já é outra coisa. Nós agora temos de posicionar-nos o que era antes, ou seja, não somos saudosistas. Mas estamos agora a posicionar, como há bocado o Zé Ferreira disse, o futebol sénior faz falta no entroncamento. E agora, se a gente for a discutir, faz falta o futebol sénior, mas para quê? Interessavam mais eram empregos. Interessavam mais, é mais comida para as pessoas que bem precisam. Mas esta dinâmica de uma comunidade é muito importante. E o clube desportivo ajuda muitas pessoas. Até naquela questão. Eu vou dar um exemplo. Eu não sou benfiquista. Sou do Sporting, mas é o Zé Alfredo que é benfiquista. E olhemos para trás. Vejam o que é que aconteceu a nível nacional. O Benfica tem maior número de sócios, né?
de adeptos, nem sócios, adeptos, não está em causa, mas o Benfica é o Benfica, o Sporting é o Porto e o Porto também é Porto. Agora, nenhum país se envolve, nenhum campeonato se envolve a nível desportivo se não houver mais que um. Exatamente. E há um que, com mais força ou menos força, com mais agarro, é o vencedor da jornada. Alcança e arrasta multidões e ultrapassa os problemas sociais e nós nem os pensamos neles. Exatamente. E o que é que aconteceu? E no fundo há desenvolvimento económico à conta disso. Há um fluxo, as pessoas... Eu gostava de pegar... Sim, as pessoas circulam. Não. É circulação. Agora queria pegar no que a Célia disse e que de facto é um ponto-chave. É evidente que o desporto sénior, aliás, em primeiro lugar, nunca, jamais poderemos ter um Ferroviário como tínhamos antes, com essa ligação à ACP, com essa obrigatoriedade, com essas regras. Teria que ser sempre um clube mais adaptado à evolução social que o entroncamento teve, mais aberto e também adaptado ao próprio desenvolvimento daquilo que são os clubes hoje em Portugal, na nossa realidade. E naturalmente que o futebol sénior poderá ter um grande papel económico. Vamos sonhando, se sonharmos um pouco, vemos agora o exemplo do Tondela. Mas eu posso te interromper, Zé Alfredo. Eu posso interromper. É assim, repara, se não houver competição, não há evolução. Precisamente. Claro. Precisamente. Mas pronto, o que eu estava a dizer é que o futebol sénior pode ter uma grande importância social no entroncamento, para além de dar lógica ao próprio investimento que é feito no futebol de formação no entroncamento e às próprias instalações que temos no entroncamento. O caso do Tondela agora é uma cidade, provavelmente tem mais indústrias que nós não temos, tem outros apoios, é norte, mas também tem mais apoios. Disseram ontem que a autarquia dá anualmente 80 mil euros para o Tondela, portanto, diretamente dos cofres da Câmara. É evidente que aqui isso é impossível que aconteça. Já não estou a sonhar que possamos ter aqui algum potencial para atrair grandes equipas, mas e chegar a um patamar muito elevado em termos de competição desportiva, mas nunca se sabe. Agora, a verdade é que o Ferroviário que nós Mas é assim, levamos os nossos jogos de futebol aqui às redondezas, trazemos por cá as pessoas que nos vêm visitar, que visitam o Museu Nacional Ferroviário, fazem compras na nossa cidade, almoçam, jantam, petiscam, e isso traz-nos mais valias. Precisamente. Foi esse o propósito. Por isso é que o Benfica, sendo campeão, tem de jogar com alguém. E essa questão, claro, nascendo aqui um clube, tem que jogar com alguém. Até cria outra dinâmica, uma terra mais próxima, para que também seja criado um clube. Ou seja, isto é uma bola de neve. E há bocadinho ele falou o Zé Alfredo, no Tondela, mas temos outra realidade, a nível do país. O país é pequenino. Mas a realidade é muito diferente. Entre norte, centro e sul é diferente. Claro. E vejamos onde é que está a garra. Está no norte. Está no norte. Desculpa lá, vamos voltar ao ferroviário. Porque estamos no centro. E as pessoas questionam-nos isso e tu tens ouvido. O ferroviário vai voltar a nascer. Eles vão criar uma direção para fazer nascer o ferroviário. Isso não é verdade. Nós estamos cá para, como eu disse no princípio, como dissemos os dois no princípio, para revivar as memórias culturais deste clube e não as deixar perder. Com a expectativa que haja agora ou futuramente alguém que se entusiasme e que queira criar aqui criar esse clube. Se não o criar, que apareça numa outra altura. Portanto, para já queremos preservar aquilo que há e falar das coisas, porque as coisas faladas provavelmente são menos esquecidas. E nós já sentimos porque, por exemplo, se fala muito já desde que começámos a tratar disto. Esse primeiro objetivo está conseguido. É porque a pessoa sente essa falta. Pronto, agora há que ultrapassar e há que ser realista. Por exemplo, pergunto eu agora, e perguntam se calhar mais algumas pessoas, temos ali uma obra que merece um clube com o futebol sénior. Mas atenção, o futebol não é sénior obra, realista. Não é essa obra que está a falar. Eu penso que vai muito mais fundo da questão. Vai à questão da competência, da responsabilidade e talvez na falta de competência, né? Falta de competência em termos de delegação de competência, ou seja, de responsabilidades não dadas da administração central para a administração local para resolver problemas urbanos. Eu penso que é o mono. Eu chamo aquilo mono. Eu não chamo. Pronto, eu estava a falar da sede. Mas eu vi logo por é que ele. Eu estava a falar do campo. São realidades. Pronto, mas são duas realidades diferentes, mas são realidades que existem. Não, convém também esclarecer isso e não nos dispersamos, porque isso não é um assunto nosso, mas aquilo que eu sei é que é um assunto que está no tribunal. Exato.
aliás, a Câmara sei que há pouco tempo, parece-me que há pouco tempo até obrigou o proprietário a fechar toda aquela zona por exato. questões de segurança. Exato, porque estava a ser mal utilizada. Fez o que pôde. Não, fez o que pôde na lei. Não sei se... Pronto, aquilo que eu sei, não posso dizer mais do que sabemos, é que é um caso que está em tribunal, está embargado. E não nos vamos agora... falar sobre isso. Mas isto não é estranho. Isto não é estranho. O problema todo, isto para mim não é um caso de estranheza nenhuma. A Câmara fez aquilo que pôde fazer. Foi obrigada dentro da lei a fazer isso. O problema todo, e quando se fala na Justiça, a gente sabe como é que isto trabalha. Não é? Pois, é complicado. É evidente. Nós temos que ter as leis mais como é que é? Escorreitas, mais simples, mais simplificadas para resolver um problema. Os processos serem realmente mais simplificados. Mas pronto, isso já é algo que ultrapassa... Mas é um problema. Essas questões, eu acho que não nos dizem respeito. Exato. Agora estejamos atentos e queremos saber o que é que está a passar. Mas isto tem a ver, eu que tenho passado pelas estas mãos, muitas taças, muitas recordações, por estas mãos, muitas recordações, mas isto tem a ver, esta conversa tem um elo de ligação, tem aqui um fio de condutor, ou seja, quem conheceu aquela sede, conheceu com móveis imensos, altos, boa madeira, a antiga, tinha centenas ou dezenas de troféus e de correspondência, por exemplo, num caso, um processo de transferência do Virgílio Mendes para o Porto. Sabe como é que a gente foi encontrar? As folhinhas todas encostadinhas, todas coladas pela umidade, pela chuva que apanhou. Maus tratos. Isto foi maus tratos. O património ferroviário levou maus tratos. Portanto, agora, isto remete-nos para outra questão importante. Remete-nos para a questão desta exposição, onde vai estar algum espólio, e espólio que poderá andar por aí perdido, e que se faz aqui um apelo. As pessoas que nós contactamos, sim, ofereceram-se para, ainda bem, e acho que há muito espólio guardado. Eu não direi roubado, como há pessoas que dizem, roubado. Não é guardado. Para mim, acautelado. E é a essas pessoas que eu pedi a sensibilidade para fazer chegar a este grupo informal ainda que essas recordações. Porque que tudo, desculpa, mas há aqui uma coisa que temos de vincar. É que tudo o que lá está foi-nos dada a guarda para a exposição. E depois, algumas coisas, não é tudo, é que vão à guarda de uma junta de freguesia. Portanto, vocês isso já nosso, salvaguardaram. Que nem é nosso, nem é nosso, nem é do ferroviário. É da cidade. É de pessoas. É de pessoas. Temos esse compromisso da autarquia em que ficou à sua guarda. Portanto, mas ainda não está concretizado. Pois, não está concretizado. Mas é uma das coisas que pretendiam. Sim. Pronto, porque não faz sentido o património de todos nós. Andamos a recolher algumas coisas e até a melhorar algumas e a recuperar e depois deixá-las em nossa casa. Não. Exatamente. Não. Nem temos ninguém para fazer isso. Exatamente. Sim, e há muitas coisas que temos de entregá-las, porque foi-nos só... E alguns foram emprestados. A maioria foi tudo emprestado. Agora, isto realmente convém vincar esta situação do empréstimo, porque há cedência. Tudo o que lá está praticamente está cedido. Está cedido. Isso é que é importante. Aquilo não é do grupo esportivo ferroviários. Se foi extinto, se não foi, não sei. Se está ligado à máquina, não faço ideia absolutamente nenhuma. Isso é uma coisa que... O grupo desportivo dos ferroviários de entroncamento foi extinto. Não sei, não vi nada, não vi papel. Não tem atividade. Isso saiu. Pronto, mas... Agora, juridicamente, não sei, ou fiscal, a nível de... A informação que temos... Eu, só o preto no branco. Teria que ser extinto para que não passe... E teve problemas com as finanças. Pois, eu fiz. E ainda haverá, não temos essa certeza. Esperamos até que estas jornadas apareça alguém que nos possa elucidar. Mas a informação que temos oficiosa, digamos assim... Oficiosa. Verbal. Não, isso é verdade. Ainda vinha em papel. Agora, isso é um assunto que esperemos que alguém nos esclareça melhor e que possa ser ultrapassado rapidamente. Que aquilo é pessoas de amigos do ferroviário? É. Que lá está na exposição. E aí nem eu... E que há muitos amigos do ferroviário, há pelo menos 60 já inscritos para este jantar convívio, e vão aparecer, claro, muitos mais. E vamos ver, quer dizer, eu até gostava de dizer que os ferroviários, apesar da matriz
que veio de facto laboral, dos trabalhadores da CP, por aí fora, a partir de 25 de Abril e especialmente a partir de 25 de Abril sofreu uma grande modificação, porque a CP deixou de apoiar como apoiava. E a privatização atualmente? Abriu-se, apesar de Exato. muitos dos seus praticantes deixaram, também não eram filhos de ferroviários, portanto, começou a perder. Abriu-se mais um bocado, até que não aguentou, pronto, tudo bem. Mas agora temos que ver, penso que a cultura, estamos a falar da nossa cidade, como podemos falar de outros aspectos, do património ferroviário, agora o orgulho que temos em ter um Museu Nacional Ferroviário aqui entre nós, portanto, temos que ver, assim, a cultura que o ferroviário transportou em termos sociais, porque o desporto é uma atividade social, e os bailes da Rainha, os bailes da Princesa, e uma série de coisas que lá houve, e outras modalidades que o ferroviário teve, todo esse convívio. A participação nas próprias festas fazia parte da nossa cultura. As verbenas, naturalmente que apareceram depois outros clubes com sensibilidade própria que devem ser respeitados. Uma sociedade não é feita apenas de um clube, de vários. Exatamente. Agora, eu até porque estou muito à vontade para falar nisso, acho que digamos que aquilo que o ferroviário representou em termos culturais é transversal a todos. Portanto, exatamente. Isto fazer o quê? Há pessoas que já passaram pelo ferroviário há uns anos e depois foram para o CAD, ou que foram para a União. Tem causa, pá. Isto para dizer, isto para realçar o caráter neutral. Claro que as pessoas vão pensar assim, pois, mas houve grande rivalidade e de facto, naquela altura houve rivalidade entre os clubes. Mas eu já chamei a atenção desde a União, desde os anos 30. Antes até dos anos 30, essa rivalidade já havia. Queremos recuperar aquilo que é nosso. Exatamente. Queremos recuperar aquilo que é nosso e sentir o ferroviário como nosso e como parte do nosso dia-a-dia. E agora, com as jornadas, com essa sessão da tarde do debate, as pessoas dirão, começa às 15 horas. As pessoas dirão qual é o caminho que querem seguir em conjunto. Exatamente. Até para recordar, conta-me histórias, por exemplo. Além da recordação, é as pessoas dizerem de viva voz se existe alguma possibilidade de ir para a frente, o que é que fazemos, o que é que não fazemos. Pronto, isto está em aberto e só depois dessas jornadas é que nós podemos tirar mais algumas conclusões. E provavelmente, digo eu, no espólio do Museu Nacional Ferroviário existem algumas memórias gravadas e que se calhar já falam do grupo desportivo dos ferroviários. Por acaso, essa tenho uma opinião. Eu fui ver o Museu Ferroviário, ouvi, mas vamos lá ver. Aqui, já referimos aqui sim, mas quando se fala no museu, Alfredo já referiu isso. A partir do momento em que se fala no museu, começa-se a ter uma ideia daquilo que se pretende no museu. Normalmente o museu era estático. Exato, mas agora não. Agora o museu já é diferente. Basta dizer que não é estático, que o grupo desportivo ferroviários do entroncamento, durante muitos grandes prémios, penso que uns 14 ou 15, é o grande prémio do Museu Nacional Ferroviário. Ora bem, vejam o contributo, vejam o contributo que o grupo desportivo ferroviários do entroncamento deu para a criação do museu, para ser sediado aqui no entroncamento. Exatamente. Porque essa foi uma luta muito, muito intensa, e esses grandes prémios trouxeram gente a nível nacional e continuam a trazer. Isso. Agora, a visita que eu fiz, não vejo lá, e eu por acaso já assim naqueles chamados Facebook, fazemos chegar a nossa mensagem. Aquilo, eu gostei, eu gostei, mas há uma coisa que nós não podemos esquecer. Não há nada, não há nenhuma empresa, não há nada, não há uma comunidade, não há uma cidade, nem botão armado, sem pessoas. E o problema que eu vejo ali, não há problema, é a ausência que existe ali é o esforço dos trabalhadores ferroviários na criação de uma empresa ferroviária. Exato. E é aí que me parece que falta qualquer coisa. Enaltecer o esforço humano. Exatamente, passo a passo. Pronto. E os sacrifícios. E quem sabe se daqui a uns tempos, como dizia há pouco o Zé Alfredo, é uma peça dinâmica. Exatamente. Vai evoluir. Aliás, até penso que faz parte do plano de atividades do museu, de vez em quando ter exposições temáticas destes temas ou de outros mais variados. Qualquer museu tem. Não sejam fixos. E se calhar, provavelmente, poderá ficar a sugestão, porque não, também o desporto. Pronto, é evidente quando se fala no retratar da vida ferroviária, e há lá muitos objetos dessa vida cotidiana, até aquela lancheira, não sei como é que se chamava. Sim, é o baú. Era o baú, dia a dia. É evidente que não é puxar a brasa a esta sardinha, mas é aproveitar para dizer símbolo. Que de facto o desporto para trabalhadores, que foi quando nasceu depois o ferroviário de entroncamento, Aí está. era uma realidade social
que a empresa dava aos trabalhadores. Exatamente. E não está lá retratado. Mas fica aqui a sugestão. Fica a não é crítica, sugestão, não é porque crítica. até já referimos isso há pouco, que não vos desagradava de todo. Algumas peças que algumas estão aqui lá peças. ficarem Sim, ao sim. encargo do Exatamente. próprio museu. Estamos abertos perfeitamente para isso. E Pronto. está num local emblemático, que é o Armazém de Víveres. Que Exatamente. deu, ou seja, facilitou a comida, a alimentação ao ferroviário, que não era assim tão rico como isso. Exato. E tinha o apontamento mensal das compras que fazia lá, e depois era descontado no vencimento. Exatamente. Foi vencimento. Portanto, vejamos o que nós estamos a tratar. Estamos a falar de um todo. Estamos a falar Exatamente. do grupo desportivo dos ferroviários, estamos a falar de tudo. Não, é assim, até projetando o futuro. É evidente Projetando o que futuro. já não podemos, agora estamos só a especular. Não podemos, o ferroviário de antigamente já não existe essa ligação. Claro que não. Mas eu vejo aqui como um enorme potencial que um clube desportivo, bem gerido, com objetivos- pés de cabeça, com objetivos pés de cabeça claros. e com sustentabilidade, possa andar pela região ou até pelo país a praticar desporto e a mostrar e a divulgar Por o exemplo. Museu Nacional O Ferroviário. Museu Nacional Sim, sim. Ferroviário. É Por exemplo, era uma entidade giríssima para agarrar nisso Patrocinar a equipa. patrocinar a Os equipa. veteranos, Vamos os lá ver. veteranos. Hoje em dia os eventos desportivos e a atividade desportiva é aproveitada pelas mais importantes empresas do mundo e as mais ricas Exatamente. para divulgarem a sua marca. E por que não? E por que não? E por que não? Portanto, vejamos agora, por exemplo, o Benfica, é um caso nacional, a companhia aérea dos Emirados escolheu o Benfica, mas neste caso foi o Benfica como outras das principais equipas da Europa, porque sabe que estando associado a esse clube, a sua marca, a sua mensagem, as Passa. suas vendas vão disparar. E faz toda a lógica, embora seja um museu nacional ferroviário, é nacional, não é só do entroncamento, é lógico. Exatamente. É nacional. Mas é nacional, temos que também ver essa questão. Mas de qualquer maneira, estando sediado aqui, um grupo desportivo, como equipa de futebol ou outra Outra qualquer, modalidade. ganhasse alguma projeção nacional, era naturalmente um excelente veículo De para promoção. promover as visitas ao museu e não só, e outros programas turísticos. Exatamente. Acho que Programas turísticos ligados, inclusive, ao desporto pronto, e e que através do todas desporto essas se coisas. divulguem, porque Já estou a ver as camisolas dos veteranos com Museu Ferroviário Nacional. E a correr o Nunca país se sabe. com os eventos. já estamos de facto a especular, mas podemos ver. Pronto, É um Numa todo. situação fictícia, isto poderia perfeitamente podia tem toda a resultar. lógica, tem toda a E tem toda a lógica, exatamente. E é isso que se quer saber. 15 horas, São Nobre dos Bombeiros Voluntários. Para participar neste debate não é necessária inscrição. Não, é completamente livre, sala aberta. Sala aberta, quem quiser Portanto, partilha. Como é que vai funcionar? Portanto, vamos ter um jornalista que também foi atleta do ferroviário há muitos anos, que ainda hoje está na rádio Cidade de Tomar, que é o José Santos, toda a gente conhece, aí dos relatos e das rádios, Sim, que vai ser um moderador com algumas figuras, 6 a 7 figuras que vão estar ali próximo dele, que vão ser o pontapé de saída para que as pessoas entendam diálogo. Portanto, alguns ex-presidentes, alguns ex-jogadores, vão contar algumas histórias do passado, histórias positivas. Ligações. Vamos deixar as mais negativas de para lado. trás. E as ligações da CP com o Ferroviário. Pronto, desde a história da ligação do ferroviário à CP, como depois os tempos mais recentes do extinto ferroviário, assim como discutir as opções para o futuro, quais é que serão. Pronto, e interagir o mais possível com as pessoas que lá estiverem. Portanto, vamos esperar que haja também alguma cordialidade, porque nós estamos ali, não é uma assembleia, não é para as pessoas se zangarem, não é para... É mesmo para falar. Não é para levantar os erros do passado, deixamos, portanto, vamos concentrar-nos no futuro e naquilo que é mais importante. Que estamos aqui a dizer que de facto falar daquilo que significou a cultura desportiva do ferroviário cá na Terra e o que é que queremos fazer com ela no futuro. Portanto, e deixar de lado alguns conflitos, porque, como o Manuel João disse, portanto, a organização de um clube é sempre um ato social e as pessoas às vezes também têm conflitos, não só fora do ferroviário, mas também dentro dele próprio. Da discussão nasce a luz, costuma Eles dizer-se. aconteceram no passado, nós não queremos voltar a falar disso aqui. Exatamente. Portanto, convite feito. Gostariam de ver a sala preenchida, não era? Pronto, é isso, gostávamos de ter. Trabalharam para isso. Trabalhamos nesse As pessoas sentido. dizem, é evidente que sem complexos nenhum, sem complexos não tem que ser, não estamos à espera que ninguém vai ser homenageado por ter mais ou menor ligação ao, Mas por acaso- ao ferroviário, mas estamos a sentir alguma, pelo menos já estamos a sentir Que se fala muito Sim, sim. estão a do falar, ferroviário. que estão-se a falar
que se está a falar. E isso já é o primeiro objetivo, alcançado. Mas por acaso, neste ponto, e por causa das polémicas e as não concordâncias com determinadas portanto, ações que nós possamos fazer, ou atitudes que algumas pessoas poderão ter negativas, eu refiro ao passado. Exatamente, porque o passado, só se fala das coisas negativas porque só houver passado, porque senão, no presente normalmente as pessoas não sabem falar, não sabem discutir, porque só se consegue discutir bem quando as coisas estão passadas. Ou seja, qualquer pessoa que faça alguma coisa só se discute, está sujeito a errar. Exatamente. E à crítica. O agora não é sujeito à discussão. Exatamente, portanto o presente é um bocado difícil de falar do presente. Mas aqui com o Zé Alfredo falou no Virgílio Mendes, nesta homenagem, mais uma homenagem, portanto a colocação da placa toponímica, o que é que acontece? Eu revejo-me, e não resido agora no entroncamento já há alguns anos, e venho, tenho andado a fazer piscinas. O Ferroviário também teve natação, mas eu ando a fazer piscinas, 10 km para lá, 10 km, enfim, mas com gosto. Claro. Também posso. Mas é esta a questão. Às vezes as pessoas dizem, não posso, não tenho tempo, isto e aquilo, não se faz. Antes não era assim. Nós não tínhamos tempo, tínhamos mais dificuldades, mas fazíamos. Tínhamos menos mobilidade. Tudo era mais difícil e conseguia-se fazer, ultrapassava. Mas isto a propósito de quê? Quando a gente quer entrar naquela exposição, naquela galeria municipal, sim, até 5 de junho. Até 5 de junho. Vai estar dias úteis aberto das 15 às 18. Sim. E aos fins de semana das 10 ao meio-dia. É o fim de semana. Depois das 3 às 6. Às 6 da tarde. E são todos muito bem-vindos. Para passar por lá e quiçá. Claro, mas tem um livro de visitas. Mas era isso que deixa-me só acabar. Quem entrar naquela exposição, ou quem for à placa toponímica, ou quem ouvir a notícia no Rádio Voz de Entroncamento, desta homenagem ao Virgílio Mendes, a relação à pessoa, ao atleta que alcançou o maior palmarés como jogador do Ferroviário, né, que foi transferido para o Porto. Eu penso que as pessoas devem se rever, qualquer pessoa, até nas fotografias que lá estão, que se revejam naqueles que não estão lá. Aqueles que não estão lá são os que se calhar tiveram mais valor. Portanto, isto é assim, eu olho para a exposição e vou-me rever em todas as pessoas, de mais humilde, desde até no nível de todos fizeram parte do grupo. Exatamente. Ele era grupo desportivo. Não olhem para aquilo como uma promoção do A ou B ou C, se a imagem estiver maior ou mais pequena. Exatamente. Olhem para aquilo que está a acontecer. Olhem para os pais, para os tios, para as famílias que passaram por lá, e com certeza, para os sócios. Não conseguimos reunir tudo, é impossível lá pôr todas as pessoas que tiveram importância no clube. Sim, não se consegue. Claro. Muitas delas já faleceram, mas com certeza que noutros anos, quem quiser, nós ou outras pessoas, poderão ter a oportunidade de selecionar essas pessoas também que foram importantes, e nós sabemos de algumas. Temos aí, eu falo do meu tempo, daquilo que eu conheço. Por exemplo, Fernando Garcia, o nome Fernando Garcia, foi uma pessoa que me disse muito, foi o meu primeiro treinador de principiantes. Foi uma pessoa, é tal situação, eu via nele uma pessoa em que eu tinha realmente respeito. Muitos outros. Mas este é um deles. Seja de falar no Hipólito, aquele senhor que ia lá todo, estava sempre em cima, lá no Ferroviário. Sei lá, há tanta gente. Aquele adepto que acompanhava todos os jogos? Exatamente, aquele adepto corria ali a bancada de um lado para o outro, na vedação, atrás do fiscal de linha, não é chamar o nome, mas é quase. Eu sei lá, desde há uma pessoa, eu vou falar de uma pessoa, que é o Luís. Toda a gente conhece o Luís. Está no SCAF. É o Luís. O Luís era aquele rapazinho com alguma dificuldade, que ainda todos conhecem, que estava no departamento de futebol juvenil, de Ferroviário. Ele ia pôr os cartazes, os programazinhos que a gente fazia até à mão e tudo, feito em tipografia. Esse indivíduo que eu percebo falar, e muitos percebem, há outros não percebem, claro. Mas ali revejam-se naquela pessoa que acompanhou. E a pé daqui para o Bairro Camões. Olha, é 10 minutos. Bairro Camões, que Bairro tinha Camões, na altura o campo de futebol. O campo de futebol. Exatamente. 10 minutos. Aliás, o campo de futebol, esse também já agora. Pronto. Não levem a mal, mas eu gostava de dizer também que eu sei, não é aquilo que se chama o oportunismo da palavra, mas é evidente que nos dói a todos ver Dói. Como está o campo, como está,
campo que fazia parte também da estrutura arquitetónica do próprio bairro. Exatamente. Exato. Portanto, quando falamos do bairro, temos também de falar daquele campo que depois é único, aliás, uma única instalação que já é municipal, as outras não, a Câmara não pode intervir nas outras. Exatamente. Não digo agora vamos dizer assim, o que é que vamos fazer daquilo? É evidente que tendo o complexo desportivo no Bonito não faz sentido investir novamente no outro complexo desportivo. Mas pelo menos preservar. Mas pelo menos tomar uma decisão rápida sobre O que é que vamos fazer? vamos fazer dali. Porque é realmente uma pena. Desejo a maior sorte e fica já marcado um balanço desta conversa e novidades sobre isso. Podem encontrar-vos muito facilmente no Facebook, não é? Primeiras jornadas, desporto, ferroviárias e trocamento. Basta as pessoas pesquisarem que apanham-se. Que vão lá parar. E marcamos já encontro para depois fazer um balanço daquilo que foi esta atividade. Muito obrigada. Obrigado também à Rádio Voz.